você é minha grande amiga, mas eu estou com medo de morrer e de ir para o inferno. Aquilo me chocou, porque medo de morrer, humanamente falando, é normal. Muitos vão falar, não, eu quero ver meus filhos crescerem, eu quero ainda enterrar meus pais, né, primeiro, eu quero ter a alegria de fazer tal coisa, de fazer tal viagem. Medo de morrer, humanamente falando, é natural. Agora, um crente com medo de ir para o inferno, aí é duvidoso, e aí isso não é natural. Porque, irmãos, se perguntarem para mim hoje se eu quero morrer, não, eu não quero. Mas se perguntar para mim, eu estou pronta, eu estou pronta. É muito diferente, eu estou pronta sim. E eu tenho dito isso para o Senhor, Deus, eu estou pronta. Mas se o Senhor quiser que eu ainda fique, eu fico para te servir. Mas eu estou pronta. E ela disse para mim, eu tenho medo de morrer e eu estou com medo de ir para o inferno. Só que nesse momento a médica chegou e aí eu comecei a tentar acalmá-la. E aí ela falou, eu vou ter que desligar, porque eu vou ser entubada. Olha, eu desliguei o telefone e eu fui pro joelho, pastor. Eu falei, Deus, não deixa ela morrer assim. Senhor, traz ela, não deixa ela morrer. E permita que eu conduzi-la ao Senhor. E eu ficava falando com o esposo dela, como é que ela tá. Depois de 5 dias, desentubaram ela. E eu falando, Deus, me dá uma oportunidade de conduzi-la. E após 8 dias ela voltou para casa. Na outra semana ela me liga, eu tô aí pertinho da sua casa, eu posso ir aí? Eu falei, oh meu Deus, é a oportunidade que eu pedi para o Senhor. E ela veio em minha casa, estava um pouco fraca. E eu lembro que na hora que eu abri a porta, ela me abraçou chorando. E eu falei, nós precisamos conversar. E naquele momento eu conduzi aquela amiga a Jesus, uma pessoa que já estava dentro da igreja há anos e que não tinha certeza da salvação em Cristo Jesus, que não tinha certeza de onde para onde ela iria. Ela falou, eu acho que eu era só colega, simpatizante, religiosa. Hoje eu tenho Jesus no meu coração. Ela falou, Paty, eu estou descendo as escadas aqui desse apartamento com tanta paz. Meus irmãos, olha só, uma pessoa dentro da igreja e que não tinha certeza da salvação, sendo que ela dizia e ela até mostrava ser crente em Jesus. Tem poucos dias que isso aconteceu, mas eu fiquei tão feliz pela oportunidade de Deus me dar de simplesmente conduzi-la, porque ela já sabia quem era Deus. Eu só fui um instrumento de condução, mas ela já sabia. E aqui com Manassés não era diferente. Quem era o pai de Manassés? O rei Ezequias, e que foi um bom rei, e que adorou ao Senhor. A gente sempre lembra de Ezequias, né, na sua doença, quando ele orou e pediu a Deus que desse mais anos de vida, o Senhor acrescentou mais 15 anos. Mas tem uma história de Ezequias que eu gosto muito, gente, eu gosto muito de ler as histórias bíblicas, porque para mim traz a esperança de aquele Deus de lá é o mesmo de hoje. Então eu gosto muito de ler essas histórias e perceber, e eu fico assim, Deus, você é o mesmo, né, Deus? Esse é o mesmo aqui, né? E isso me traz muita alegria de ler essas histórias. E o rei Ezequias, ele passou por uma situação muito ruim, quando Senaqueribe, o rei da Síria, muito mais forte, começou a dizer, olha, nós vamos invadir, vamos matar vocês. E ele tinha essa condição humana para fazer, porque o exército dele era infinitamente maior do que o exército do rei Ezequias. Infinitamente maior. E ele mandou esse recado, olha, nós vamos invadir, vamos tomar Jerusalém e vamos matar todos vocês. E você sabe, né, Ezequias, que vai ser muito fácil fazer isso. E Ezequias orou e clamou, e Deus usou a vida do profeta Isaías, e ele disse ao seu povo, não tenha medo, porque o rei da Síria vai voltar derrotado. Agora você imagina, como que isso podia acontecer? E aí veio o exército. O texto diz que Deus mandou um único anjo e matou todo o exército. Um único anjo. Deixou Ezequias, deixou Senaqueribe voltar para a Síria. E quando ele chegou na Síria, os filhos dele o mataram.
porque a palavra de Deus se cumpriu. Às vezes eu estou passando por alguma tribulação e eu falo assim, Senhor, o meu exército não é igual do Senaqueribe. Se um anjo matou tudo aquilo ali, Senhor, manda um anjo para lutar as minhas guerras, já que não tem meio anjo, mas pelo menos um só, Senhor. O Senhor tem milhares de anjos aí para lutar as minhas guerras. E o interessante é que o rei não precisou matar ninguém, porque Deus deu vitória. E às vezes nós passamos por dificuldades que nós não vamos conseguir, mas Deus dá vitória. E aí, vocês pensam, por que eu estou contando Ezequias se eu estou lendo o livro de Manassés? Porque Manassés era filho de Ezequias. Ele sabia quem era o Deus vivo. Ele sabia quem era o Deus vivo. A cultura era escrita, parte dela era oral, e ele já tinha ouvido falar sobre o Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão, o Deus do pai dele, o Deus de Davi, né? Então ele já sabia quem era esse Deus todo-poderoso. Manassés cresceu sabendo quem era Deus. Manassés cresceu ouvindo as histórias do poder de Deus. Manassés cresceu, vamos contextualizar, dentro de uma escola bíblica dominical. Ele cresceu dentro da igreja, ele cresceu ouvindo a palavra, ele cresceu sabendo do poder desse Deus tão grandioso. E mesmo assim, sendo criado na escola bíblica dominical, ele era necromante, consultava defuntos, mortos. Ele era assassino, ele matou o próprio filho como sacrifício para requerer favores maiores dos demônios. Ele consultava nuvens, ele lia mãos. Esse era Manassés, o rei criado na escola bíblica dominical. Olha as atrocidades que esse homem fez. Ele mandou destruir tudo que fazia lembrar do Yahvé, do Deus Todo-Poderoso, e construiu ídolos, a deusas, construiu ídolos para o povo pudesse adorar. E esse homem levou toda a nação a se afastar de Deus. Vocês pensem, o pai dele, um homem cheio da presença de Deus, levou um povo todo à adoração. Aí vem o filho dele e destrói tudo que o pai fez. E conduziu a nação inteira, porque aqui o texto diz que ele conduziu o povo todo à idolatria. Ele era o rei ditava as regras, o rei ensinava o caminho. Esse era Manassés. Esse homem criado na escola bíblica dominical e que sabia quem era Deus e conduziu. Mas Deus tem seus caminhos. Ele sabe como nos tratar, nos conduzir. E a palavra de Deus é sempre uma palavra de amor, no sentido de que o seu sacrifício na cruz foi perfeito. Então nós somos convidados a viver, a participar dessa coisa linda chamada Evangelho de Cristo, chamada expansão do Reino de Deus. Então é um chamado em amor. Mas às vezes a casa de Deus não quer ouvir, né? Às vezes o povo de Deus não quer ouvir. E aí Deus, ele tem os seus caminhos, porque Deus branda, chamando o seu povo à adoração, aí as nações. E nós muitas vezes tampamos nossos ouvidos, porque a nossa vida aqui em Anápolis, onde nós estamos, ela é muito boa, ela é confortável, ela é o desejo do meu coração. Não foi diferente com Manassés. E aí o Senhor mandou os assírios que o levassem. Gente, os assírios eram cruéis, eles eram terríveis nos castigos. Quando eles colonizavam, eles tomavam, eles escravizavam alguma nação, todo mundo podia adorar o Deus que quisesse. Eles eram idólatras mesmo, tantos deuses, mas um só para eles não era problema. A grande questão deles aqui é que eles tinham castigos terríveis. Eles eram conhecidos por ser cruéis. E historicamente ele foi levado como um animal mesmo. Manassés foi levado como um boi, com um colar, uma argola no nariz e na boca, e arrastado, humilhado, ensanguentado para a terra
para os assírios, para mostrar: nós destruímos a sua nação. Mas aquele homem, aquele rei, criado na escola bíblica dominical, ele lá preso, humilhado, envergonhado, derrotado, ele lembrou do Deus do seu pai, do Deus dos seus antepassados. Ele lembrou, e o texto diz que ele orou a Deus, que ele se humilhou perante Deus. Ele pediu perdão a Deus e falou: Deus, se o Senhor me tirar daqui, eu vou voltar e vou restaurar o culto em Jerusalém. Eu vou mudar, Deus, tudo que eu fiz. E Deus, em sua graça, porque a graça já era manifesta no Velho Testamento, ouviu a oração desse homem, o levou novamente, trouxe novamente para sua casa, e ele pôde adorar e restaurar o que ele tinha feito. E Deus se agradou do coração de Manassés. Talvez a história desse homem você possa perguntar para mim, pode perguntar para mim hoje, ou pensar: mas eu nunca matei meu filho, nem um filho meu. Eu nunca procurei uma cartomante. Eu não consulto as nuvens, eu não leio a mão de ninguém, eu não fiz nada que esse Manassés fez. Eu não sou assim. Mas aqui eu não estou qualificando pecados. Aqui eu estou qualificando um coração endurecido e desobediente. Que todo ser humano que não ouve a palavra de Deus se torna escravo dele. E faz somente e simplesmente o que deseja o seu coração. E nós tomamos decisões que somente preenchem o desejo do meu ser e do seu ser. Isso é ser humano. Ainda bem que nós temos a graça de Deus. Irmãos, o que Deus tem para fazer em nossa vida, Ele fará. Nós desejando, eu querendo ou não, Deus fará. Mas o processo é muito diferente do final. O processo pode ser doloroso e pode ser longo. Por que ser longo? Por que viver uma vida de cristianismo desobediente? Por que não obedecer quando o Senhor chama e manda fazer? A minha palavra nesta manhã para vocês é uma palavra de vamos acordar, igreja, e ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Ouvir a voz do Espírito Santo com o coração obediente e servo diante do que Ele tem nos chamado para fazermos e sermos. Durante algum tempo, já tem há muitos anos que eu sou missionária, mas durante um tempo eu comecei a fazer um trabalho missionário que Deus não tinha me chamado para fazer. E eu não estava entendendo. E era um passo para frente, 2 para trás, e eu achando: não, Deus. E eu comecei a perceber que aquele trabalho, naquele momento, era o que desejava o meu coração. E aí o Espírito Santo falou no meu coração quando eu comecei a perguntar: mas eu te chamei para fazer isso? Ai, irmãos, que vergonha, né? Aí fica assim: ai, que raiva! Tanto tempo no cristianismo, tanto tempo fazendo um trabalho missionário, e aí cometer um erro ridículo desse. Mas é a pecaminosidade do nosso coração. Ainda deu tempo de voltar, restaurar e continuar e voltar para o caminho que Deus tinha realmente reservado para mim. Mas nós somos assim. Ovelhas que muitas vezes nos esgarramos, mesmo estando dentro da casa do Senhor, mesmo frequentando a escola bíblica dominical. Muitas vezes nós vivemos um cristianismo que agrada o nosso coração, que preenche as minhas vontades, que faz simplesmente o que eu me sinto confortável para fazer. Isto não é vida com Deus. Com Deus é na contramão, tá, irmãos? É na contramão. Com Deus é muito diferente. Com Deus é Ele ser exaltado na frente de tudo que você tem, de tudo que está nas suas mãos. Jovens, perguntem para Deus antes de você escolher a sua profissão, se é isso que Ele tem para você, se é isso que Ele quer conduzir a sua vida, para que você tenha uma vida
que agrade ao Senhor, que exalte o nome do Senhor, mesmo que às vezes o caminho vai ser um caminho de espinhos. Mas o importante, meus irmãos, é a paz que excede o entendimento, é o nome do Senhor ser reconhecido entre as nações. Eu sou dentista e eu sou dentista e era uma profissão que eu não queria. Eu não queria essa profissão. Eu nunca nem pedi a Deus isso, pastor. Mas a minha primeira profissão não é essa, eu sou protética, é a minha primeira profissão, e eu achava que eu ia passar a minha vida toda nessa profissão. Eu morava em São Paulo, eu era microempresária, tinha laboratório, vários funcionários, e eu me tornei microempresária muito cedo. Com 25 anos eu já coordenava um laboratório com alguns funcionários, e eu prestava serviço para 40 clínicas em São Paulo. Isso é ser microempresária em São Paulo diante da grandiosidade, né? Então eu era pequena. E eu achava que aquilo ali era assim, nossa, eu morava no interior de Minas, né, lá em Pirapora, saí da roça, fui para São Paulo, enfrentei aquele negócio lá, era eu e Deus e eu, e aí de repente estudando e trabalhando, e Deus me abençoando, e aí quando o negócio ficou bom, que eu tava assim, não, Deus, que legal agora que vou agora estabilizar minha vida, consegui pagar o laboratório, o próprio laboratório, consegui fazer isso, fazer aquilo. Falei, agora eu vou comprar meu apartamento, minha casa, agora eu vou começar a dar saltos maiores. Nesse instante, o Senhor falou, meu coração vende tudo. E aí eu comecei a argumentar com Deus. Eu sou terrível, viu, gente? Só Jesus na minha vida. Eu comecei a argumentar com Deus. Deus, eu não sou ladra. Eu sou tão honesta com os funcionários. Eu não sou ladra, Jesus. Eu trabalhei isso aqui, ó. Deus, isso aqui foi honesto. E eu comecei a dizer para Deus quem eu sou. E comecei a dizer para Deus como Ele deveria me tratar. Você está vendo como eu sou terrível? Pastor, agora que eu estou contando meus pecados, né? Se eu não conto. Mas Jesus perdoa, né? Ele tem graça para derramar. E Ele derramou sobre a minha vida. E eu comecei a argumentar com Deus. E nesse momento eu recebi um convite para ir ao Senegal, fazer um projeto lá. E eles disseram, Patrícia, tem uma tribo aqui chamada Per. Eles que levaram o islamismo para o Senegal. Então é uma tribo que se sente muito importante lá. E por ter levado o islamismo. E o Senegal é 92% islamizado. O trabalho missionário lá é um pouco árduo. E nós não conseguimos entrar nessa tribo há 32 anos. E será que você não podia trazer uma equipe de profissionais? Você conhece tanta gente aqui. Eu falei, nossa, mas eu sou protética. Vamos fazer prótese lá. E aí vamos levar um dentista. Aí eu falei, Jesus, então tá bom. E eu comecei a fazer prova com Deus, montei equipe. Gente, qualquer pessoa que eu falava, dizia, não, eu vou. Qualquer pessoa que eu falava, não, eu vou ofertar. Eu falei, eita, é pra ir mesmo. Porque as portas começaram a escancarar. E eu montei uma equipe e fomos para o Senegal. Irmãos, nós entramos naquela tribo, atendemos toda a tribo e pudemos falar de Jesus, passar o filme de Jesus. Nós conseguimos na língua Per e mostramos o filme de Jesus. Toda a tribo ouviu falar sobre o Filho de Deus, que há 32 anos não havia nenhuma presença missionária porque eles não permitiam entrar. Naquele momento, foi um dos momentos que o Espírito Santo começou a dizer no meu coração, este é o caminho que eu quero que você esteja. É este o caminho que eu quero que você esteja. E mais, depois daquele dia, nós recebemos um telefonema que uma mulher do outro lado do país estava sentindo muita dor de dente. E disseram para nós assim, olha, essa mulher está rolando de dor. E ela está lá rolando de dor. E eu achava que era só intensidade de dor. Eu achava que era só muita dor. Porque a nossa língua, quando fala assim, eu estou rolando de dor, intensidade. Mas quando eu cheguei lá nos pés, nessa tribo, que era do outro lado do país, a mulher estava no chão.
estava literalmente rolando de dor. E ela estava com dor por causa de um dente. E eu lembro que eu peguei aquela mulher, levantei ela do chão, ela gritando. E eu sentei essa mulher, a dentista chegou, anestesiou, deu uma alavanca e puxou o dente. Ela parou de chorar. Aí naquele momento o Espírito Santo falou: é isto que eu quero que você faça. Eu falei: não, Deus, não é possível uma coisa dessa. Eu falei: Jesus, eu não quero mais estudar, eu tô bem aqui, Deus, não me tira dessa zona de conforto que tá legal, que tá bom. E aí eu voltei com a dor daquela mulher latejando no meu coração, na minha mente. Eu posso mudar histórias. Eu posso mudar histórias. E eu voltei e fiz o vestibular e eu falei: eu não vou passar, nem estudei. Aí eu passei, olha só, Jesus ele vai até no gabarito, menino, você pode. E aí eu falei: como é que eu passei nesse vestibular? Deus, eu não tinha condições nenhuma de passar. E eu passei, gente, eu não sou super inteligente, eu sou só uma mulher esforçada, mas eu não tinha me preparado para aquele negócio ali não. Mas eu já sabia que era boa mão de Deus. E é muito bom a gente entender o que Deus tem para nós. Não passe a sua vida inteira dentro de uma igreja, ouvindo a palavra de Deus, frequentando a escola bíblica dominical, sem ouvir a voz do Espírito. Ele está aqui, ele conduz essa igreja, mas isso não quer dizer que nós escutamos o Espírito Santo. Deus fala à sua igreja e Ele chama a sua igreja a ouvir o Espírito, que nos conduz a levar Jesus Cristo, Filho de Deus. O Espírito Santo nos conduz a termos uma vida de santificação. O Espírito Santo nos conduz a termos uma vida de arrependimento. Se você hoje está aqui e você não está com a sua vida consertada, se você hoje está aqui e está vivendo até hoje do jeito que você deseja, eu te convido hoje a você consertar, porque a graça de Deus está aqui, derramada sobre vocês. Deus quer consertar, Deus quer ajustar, Deus quer endireitar suas veredas, Deus quer te levar em caminhos de água, com águas limpas, pastos verdejantes, sombra, alimento, paz, alegria. Deus quer dar vinho novo, alegria. Deus quer colocar azeite novo, unção na sua igreja. Irmãos, nem tudo deu certo na minha vida. Eu errei, eu fiz coisas erradas, eu tropecei, eu não ouvi a voz de Deus muitas vezes, mas eu voltei e ajustei, deixei o Senhor conduzir a minha vida. Quem está falando aqui é uma pessoa cheia de defeitos, que depende da graça do Senhor, mas que não sai dos pés dele. Porque eu sei que se eu sair, eu vou errar a rota. Eu sei disso. Eu sei que se eu sair, eu vou ensoberbecer meu coração. Mas o Senhor nos chama a uma vida, nos humilharmos na presença do Senhor. E aí no tempo oportuno Ele nos exalta. Mas Ele nos exalta como filhos fiéis, santos e separados para Ele. E com isto, uma pessoa que tinha ido somente feito uma única viagem missionária, a partir do momento que eu permiti que o Espírito Santo conduzisse a minha vida e dirigisse os meus caminhos, nesses 15 anos de uma viagem missionária, o Senhor já me levou para 205 viagens missionárias. Porque eu obedeci. Porque eu me santifiquei. Irmãos, é uma decisão. Uma vida com Jesus não pode ser de qualquer jeito. Não pode ser de qualquer jeito. É de renúncia a cada dia. O que me faz, e eu falo sempre isso, o que me faz permanecer em missões tem muito amor, mas tem muita convicção, viu? Convicção de chamado. Por que a convicção? Porque no caminho
nem tudo vai dar certo. E aí eu volto e olho para o chamado que Deus deu, eu volto e olho pelo que Jesus fez na cruz, aí eu fico. Aí eu permaneço. Porque não tem como uma igreja ser chamada a missões e não passar pelo caminho da cruz. Porque o preço dela foi cruz. E se nós somos seguidores de Jesus e seguimos os seus passos, nós vamos passar pelos espinhos. Eles já estão aí. Mas o amor pelo Senhor e a convicção nos faz permanecer. Saia de onde você está. Saia da sua zona de conforto e obedeça ao Senhor das nações. Ele é que é dono da sua vida. Ele é que quer te usar. Seja um servo fiel. Escute a voz de Deus e restaure, deixe o Senhor restaurar tudo que Ele tem que restaurar na sua vida. Com Manassés foi assim. Amon, seu filho, já sabia de tudo de errado que ele tinha feito, mas ele já sabia o que o seu pai tinha restaurado. Não foi um bom rei. E Josias, que nós lemos, que o irmão leu hoje de manhã, que foi neto de Manassés, foi um bom rei, porque já sabia quem era Deus. Se você sabe quem é Deus, não continue dentro da sua vontade. Pergunte para Deus: Deus, esse é o caminho que o Senhor tem para mim? É isso que o Senhor reservou para mim? Seja fiel ao Senhor e viva o extraordinário. Irmãos, viver o extraordinário com Deus é viver dentro da vontade dEle. Esse é o extraordinário com Deus. Não é fazer uma faculdade de odontologia. Isso não me trouxe brilho nenhum. Ao contrário, me trouxe grandes responsabilidades. E aí tem dia que eu falo: mas Jesus, eu estava bem massa, eu tinha que me trazer para esse negócio aqui. Então isso não me traz glória, soberba ou louvor para mim. Ao contrário, irmãos, isso me traz responsabilidades grandes. Isso me traz uma vida de dependência na presença do Senhor. Isso me traz a lembrança de que se não for Ele na minha frente, eu não vou conseguir caminhar. Que o Espírito Santo de Deus ajuste a sua vida dentro da vontade dEle. Que os seus orgulhos sejam quebrados. Que o seu coração seja aquebrantado na presença do Senhor. Porque o Deus Todo-Poderoso, o amado da nossa alma, Ele deseja que o seu Filho Jesus Cristo de Nazaré seja conhecido entre as nações. E que em nome de Jesus você seja o caminho para que isso aconteça. Amém? Amém. Pastor, ainda tem quanto tempo, pastor? Vai dar para passar? Irmãos, quando eu fui para essa viagem, eu entendi que o trabalho que Deus me confiou foi abrir portas onde os missionários não conseguem entrar. Então eu, através da profissão, ou melhor, das profissões, né, porque eu levo uma equipe multiprofissional, eu entendi com clareza que esse é meu chamado. Por mais que eu tenha tentado fugir, não deu. Esse é meu chamado. Então o Senhor me chamou para abrir portas, para desbravar. Esse é o trabalho. Então o trabalho que eu faço não é um trabalho grandioso de holofotes. Eu só abro portas. Só isso que eu faço, para que o Evangelho possa passar. Porque muitos missionários locais não conseguem entrar em alguns lugares que com a saúde eu consigo. Só que aí eles vão junto comigo. E aí eu vou, as profissões são somente iscas, são somente chaves para abrir. Mas o que muda, o que transforma é o poder da palavra de Deus. E isso é bem forte no meu coração, na minha mente, para que eu nunca esqueça de que quem faz não sou eu, é o poder da palavra de Deus. É Ele que faz. Então, esse é só o meu chamado, é somente para fazer isso. E teve uma das viagens, nós fomos para uma região do Senegal. No Senegal eu fui 10 vezes para lá fazer um trabalho. E uma das viagens nós fomos para uma cidade que era fronteira com a Mauritânia. A Mauritânia é um dos países onde eles consideram 100% islamizados. Hoje nós sabemos
que tem igrejas nas casas, mas todo cristão que nasce na Mauritânia é enterrado fora da Mauritânia, porque é considerado imundo, é considerado uma pessoa sem valor. Então, cristãos são mortos, que é o que eles chamam de Sharia, que é um islamismo extremo. E se algum cristão nasce, uma criança nasce morta ou morre lá dentro, não pode ser enterrado lá por ser considerado imundo. Então essa é a Mauritânia. E eu fui para uma cidade que era fronteira com a Mauritânia. Então um islamismo muito radical. Foi a primeira vez que nós tivemos que trabalhar de véu, muito coberto. E foi diferente, né? Porque os outros países que eu fui, mesmo com o islamismo, eu podia andar sem véu. Mas nessa região, como era muito sensível, nós todas tivemos que cobrir mais o nosso corpo. Mas eu lembro que nós levamos porções da palavra de Deus no livro de João e Salmos. Passamos numa região que nós não podíamos fazer evangelização aberta. Não podíamos, mas nós podíamos, nós estávamos dentro do carro e nós podíamos jogar para as pessoas que estavam nas estradas porções da palavra de Deus, de João e de Salmo, e a gente olhava para trás e as pessoas corriam para pegar. E a nossa oração é: Deus, eu não posso falar, mas quem sou eu se o poder é a sua palavra? E nesse dia eu me sentia até frustrada, pastor, porque eu queria falar e não podia. Mas eu pude entregar porções da palavra de Deus. E a nossa oração: Senhor, é ela que é poder. E nós estamos entregando para esse povo que a gente não pode falar com a nossa voz, porções da tua palavra. Então Deus dá vida, porque ela é vida. Então Deus alcança e nós podemos fazer isso. Pode ir passando? Irmãos, as equipes são muito femininas. E eu quero chamar a atenção aqui dos homens, tá? As equipes que a gente faz... Agora eu estou montando uma equipe para janeiro, a equipe quase 90% de mulheres. Falei, pelo amor de Deus, não aguento mais viajar tanta mulher. Senhor, traz homens para vir, Senhor, para fazer o trabalho missionário aqui. Todas são dentistas, pode passar. A odontologia em Guiné-Bissau, porque lá não existe faculdade ainda de odontologia. Isso aqui é uma clínica odontológica, irmãos, nós levamos o melhor que nós temos aqui no Brasil. As resinas, os anestésicos nós usamos aqui no consultório, nós levamos. A gente não leva a pior resina, a gente não leva a tudo que é de qualidade ruim, porque é mais barato, não. É o nome do Senhor Jesus que nós estamos levando, a gente leva o melhor. Pode ir passar, aqui pode ir indo, fazendo um tratamento de restaurações. Nessas regiões que nós fomos não tinha luz, mas nós alugamos geradores, pode ir. Essa é a Paula, pode ir passar. Ela foi abandonada pela mãe e estava com várias manchas nos dentes da frente. Nós cuidamos do sorriso da Paula, pode ir. Muitas cirurgias é o carro-chefe, pode ir indo. Aqui eu comecei a dar um curso de prótese para esses dois rapazes. Esses meninos foram para o projeto onde nós trabalhávamos lá em Guiné-Bissau, em Gabo, e eles começaram a ir para a escola bíblica dominical, ouvir falar de Jesus, só que o pai dos dois eram feiticeiros naquela região. E aí, um dia, os dois entenderam o amor de Jesus, voltaram para casa e o pai falou: vamos para a mesquita? E eles disseram: pai, eu só posso adorar Jesus, ele é que é o Filho de Deus. Gente, trouxe o maior problema para esses meninos. O pai falou: então vocês vão embora de casa. E aí, os missionários brasileiros que estavam lá acolheram esses meninos. E eu falei: vamos profissionalizá-los, vamos dar uma profissão para eles, eles precisam ter como caminhar. Então, irmãos, assim, é o que a gente não vê aqui no Brasil, né? Dois meninos tão novos sendo expulsos de casa porque confessaram Jesus. E a igreja do Senhor Jesus estava lá, os abraçou, os amou e cuidou deles, né? Pode ir? Aqui o trabalho de prótese que nós fizemos numa tribo, essa aqui foi numa tribo Per, pode ir indo. Trouxemos novo sorriso para as mulheres, para os homens, pode passar. Essa mulher só tinha os dentes de baixo
e ela estava super ansiosa, foi toda linda para colocar os dentes superiores. Inclusive nós levamos dentes italianos, são dentes, nós levamos o melhor daqui, levamos dentes italianos para eles. Esse menino também levou uma paulada, perdeu o dente da frente e devolvemos o sorriso dele, ele estava super feliz por isso. Esse aqui é a foto que mais choca, ele não tinha, queria que parasse nessa foto. Esse homem é um líder islâmico, era uma região bem distante da nossa base, lá no Senegal, e ele é um chefe islâmico. Então nós tínhamos algumas restrições. O brasileiro é muito de toque, e eu já tinha preparado a equipe, olha, não pegue na mão dos homens, os islâmicos, você só faça isso. E aí às vezes a gente está super feliz, estende a mão, põe a mão no vai, até eu, mesmo sendo treinada, às vezes é a cultura brasileira, né? E eu sempre ficava, não toca, gente, faça assim, agradeça, não fica pegando, eles não gostam, porque geralmente eles fazem assim, viram alguma coisa. E aí eu cheguei e falei, conversando com ele, e eu perguntei, você está muito longe da capital, Dakar, e eu sei que só tem dentista em Dakar. Você não tem nenhum dente, como é que você extraiu os seus 32 dentes? Ele falou, eu sentia dor, pegava um alicate e puxava. O outro doía, eu pegava um alicate e puxava. Ele extraiu, ele arrancou 32 dentes, gente, com alicate. Aí a gente pensa que, né, nossa, a realidade do Brasil, quando eu vejo uma pessoa falando mal do SUS, eu fico muito brava, porque o SUS ainda funciona, a gente ainda tem saúde no Brasil. Eu sou super fã do SUS, gente, sou super fã mesmo, porque a gente ainda tem uma assistência aqui no Brasil, e aí a gente chega nesses lugares que não tem nada, louvado seja Deus. Eu sempre viajo, mas eu sempre quero voltar para casa, porque eu amo minha casa. Eu amo, por mais que tenha lugares super legais que eu fui, mas eu amo o Brasil. E aí ele falou isso, né? Eu extraí os 32 dentes com alicate. E eu falei com ele, olha, você poderia ter morrido de hemorragia, uma infecção, algo terrível poderia ter acontecido com você. Mas Deus é tão amoroso com sua vida, tão bondoso, que não permitiu que você morresse. Olha, você está super bem. Ele era casado, tinha 10 filhos, estava numa felicidade daquelas. E aí eu peguei e falei, eu estou aqui, porque Deus marcou esse encontro. Deixou você viver, salvou sua vida e marcou um encontro aqui para eu poder falar sobre o Filho de Deus. E aí eu perguntei, né, para o meu amigo, posso falar de Jesus aqui? Ele falou, aqui pode. E ele, chefe islâmico, e esse cara tinha o poder de me tirar daquela tribo ou não. Mas eu falei, mas o Espírito Santo fala. E eu comecei a falar de Jesus para esse homem. E a mulher dele chegou e ficou super feliz. E olha o sorriso dele, gente. Olha como é que ele ficou. Foi um dia tão especial, eu chorei de alegria de poder dar um novo sorriso para ele, mas também de poder falar de Jesus, um chefe islâmico, para poder falar de Jesus. Eu não queria ter vivido nada disso na minha cabeça, eu não planejei nada disso. Mas Deus, ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Deus, ele deleta algumas imbecilidades minhas e desejos que não tem nada a ver com o reino de Deus, e ele fala, não, filha, ô filho, é aqui, eu estou vivendo o sobrenatural de Deus pela obediência, e Deus me levar a muito além de coisas que eu nem pedi para ele, mas ele sabe o interior do nosso coração. E eu tenho um trato com Deus, não sei quanto tempo eu vou viver, mas é até o último dia de vida, a minha vida é para a glória dele. Eu espero que você viva o sobrenatural de Deus. Essa é a minha história, mas Deus tem a sua história. E com certeza, a história que o Senhor escreveu em sua vida é para a glória de Deus. Que o Senhor seja glorificado nesta igreja. Amém.